Vamos continuar aqui a nossa leitura do livro do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Eu vou fazer uns comentários aqui na minha rasa experiência com a política e essas coisas. E você pode deixar aí seus comentários nos comentários do vídeo. O capítulo número 5, O Poder de Conhecer. Experimentai de tudo e ficai com o que é bom, aconselha o apóstolo. Experiência, tentativa e erro, constante reflexão e revisão do itinerário. Tais são os únicos meios pelos quais um homem pode, com a graça de Deus, adquirir conhecimento. Isso não se faz do dia para a noite. Veritas filia temporis, dizia São Tomás de Aquino. A verdade é filha do tempo. Não me venham com fulgurações místicas e intuições súbitas. Que las hay, mas mesmo elas requerem preparação, esforço, humildade e tempo. Até Cristo, no cume de agonia, lançou ao ar uma pergunta sem resposta. Por que nós, que só somos filhos de Deus por delegação, teríamos o direito congênito a respostas imediatas? Um aprendizado é impossível sem o direito de errar e sem uma longa tolerância para com o estado da dúvida. Mas, mais ainda, não é possível o sujeito orientar-se no meio de uma controvérsia sem conceder a ambos os lados uma credibilidade inicial sem reservas, sem medo, sem a mínima prevenção interior. Por mais oculta que seja, só assim a verdade acabará aparecendo por si mesma. Então você não pode chegar a ouvir uma ideia já tendo sua opinião antes de ouvi-la, entendeu? Você não pode ir com aquele preconceito contra o negócio. Você tem que dar o benefício da dúvida. O verdadeiro homem de ciência aposta sempre em todos os cavalos e aplaude incondicionalmente o vencedor, qualquer que seja. A isenção não é desinteresse, distanciamento frio, é paixão pela verdade desconhecida, é amor à ideia mesma da verdade, sem pressupor qual seja o conteúdo dela em cada caso particular. Não há nada mais estúpido do que a convicção geral da nossa classe letrada de que não existe imparcialidade, de que todas as ideias são preconcebidas, de que tudo no mundo é subjetivismo e ideologia. Aqueles que proclamam essas coisas provam apenas sua total inexperiência da investigação, ciência ou filosofia, não dando valor à sua própria inteligência, porque jamais a testaram. Apressam-se a prostituí-la à primeira crença que se impressione, e daí deduzem, com demencial soberba, que todo mundo faz o mesmo. Não sabem que uma aposta total no poder do conhecimento bloqueia, por antecipação, todas as apostas parciais em verdades pré-concebidas. Se o que está em jogo para mim no momento da investigação não é a tese X ou Y, mas o valor da minha própria capacidade cognitiva, pouco se me dá que vença X ou vença Y. Só o que importa é que eu mesmo, enquanto portador do espírito, saia vencedor. Uma frase que eu gosto de usar é assim, nesse sentido aqui contra argumentos não há fatos. Geralmente se fala contra fatos não há argumentos, né? Mas a pessoa já está com a sua ideia fixada na cabeça, então não importa quantos argumentos você dê, ela não quer aceitar. Então contra argumentos não há fatos. Não vai aceitar independente do que você diz que ele está falando. Não devemos ser assim. Sai vencedor. Nenhuma crença prévia, por mais sublime que seja o seu conteúdo, vale esse momento em que a inteligência se reconhece no ininteligível. Quem não viveu isso não sabe como é felicidade humana. Quem não viveu isso não sabe como a felicidade humana é mais intensa, mais luminosa e mais duradoura que todas as alegrias animais. Infelizmente, a classe intelectual está repleta de indivíduos que não conhecem da inteligência, senão o seu aparato de meios, a lógica, a memória, os sentimentos, cada qual prezando mais um ou outro desses instrumentos, conforme suas inclinações pessoais.
mas não tem a menor ideia do que seja inteligência enquanto tal, a inteligência enquanto poder de conhecer o real. É impressionante como o poder, mesmo que define a atividade dessas pessoas, o intelecto, pode ser desprezado, ignorado, reprimido ou, por fim, totalmente esquecido na prática diária de seus afazeres nominalmente intelectuais. Acho que ele quer dizer aqui que a pessoa pode ter conhecimento, mas não tem de fato inteligência, né? Ele fala que intelecto, conhecimento de certas coisas não te faz inteligente. Vamos lá. O culto da razão ou dos sentimentos, das sensações ou do instinto, da fé cega ou do pensamento crítico, não é senão o resíduo supersticioso que sobra no fundo da alma obscurecida, quando se perde o sentido da unidade da inteligência por trás de todas essas operações parciais. A inteligência, com efeito, não é uma função, uma faculdade em particular. É a expressão da pessoa inteira enquanto sujeito do ato de conhecer. A inteligência não é um instrumento, um aspecto, um órgão do ser humano. Ela é o ser humano mesmo, considerado no pleno exercício daquilo que nele há de mais essencialmente humano. Perguntaram-me uma vez num debate como definia a honestidade intelectual. Sem pestanejar, respondi: é você não fingir que sabe aquilo que não sabe, nem que não sabe aquilo que sabe perfeitamente. Daí, né, se você aceita ler o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, você admite que você não sabe de alguma coisa. Não seja aquele cara que diz: não vou ler o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, porque eu não sou um idiota. Tá. Sem pensar, já respondi. Fingir aquilo que não. Tá. Se sei, sei que sei. Se não sei, sei que não sei. Isso é tudo. Saber que sabe é saber. Saber que não sabe é também saber. A inteligência não é, no fundo, senão o comprometimento da pessoa inteira no exercício do conhecer, mediante uma livre decisão da responsabilidade moral. Daí que ela seja também a base da integridade pessoal. Peraí. Não tá certo. Quer no sentido ético, quer no sentido psicológico. Todas as neuroses, todas as psicoses, todas as mutilações da psique humana se resumem, no fundo, a uma recusa de saber. São uma revolta contra a inteligência. Revoltas contra a inteligência, psicose, portanto, à sua maneira, são também as ideologias e filosofias que negam ou limitam artificialmente o poder do conhecimento humano, subordinando a autoridade ao condicionamento social, ao beneplácito do consenso acadêmico, aos fins políticos de partido, ou pior ainda, subjugando a inteligência enquanto tal a uma de suas operações ou aspectos. Seja a razão, seja o sentimento, seja o interesse prático ou qualquer outra coisa. É claro que para cada domínio especial do conhecimento e da vida, uma faculdade em particular se destaca, ainda que sem se desligar das outras: o raciocínio lógico nas ciências, a imaginação na arte, o sentimento e a memória no conhecimento de si, a fé e a vontade na busca de Deus. Mas sem a inteligência, o que é cada uma dessas funções? Ou a justaposição mecânica de todas elas, senão uma forma requintada de fetichismo. O que é uma imaginação que não intelige o que concebe? Um sentimento que não se enxerga em si mesmo? Uma razão que raciocina sem compreender? Uma fé que aposta cegas, sem a visão clara dos motivos que crê? São cacos de humanidade, jogados num porão escuro onde cegos tateiam em busca de vestígios de si mesmo. Toda cultura tem que se construa em cima disso não será jamais senão um monumento à miséria humana, um macabro sacrifício diante dos ídolos. Só o inteligir, assumido como estatuto ontológico e dever máximo da pessoa humana, pode fundamentar a cultura e a vida social. Por isso, não há perdão para aqueles que, vivendo das profissões da inteligência, a rebaixam e a humilham. Cada vez que um desses indivíduos grita, seja na língua que for, seja sob pretexto que for, abajo la inteligência,
É sempre o coro dos demônios que ecoa do fundo do abismo. Viva la muerte!